Aproveitando o gancho que o Dr. João, as perguntas que o Dr. João fez, eu queria perguntar para a doutora se, pelo aumento do número de ciclos de congelamentos de ovos no mundo inteiro, aumento da preservação da fertilidade, se ao utilizarmos esses ovos, ao descongelarmos esses ovos, poderia aumentar essa taxa de aneuploidia nesses embriões vindos de óvulos congelados. Hemos realizado recientemente un estudio comparando los resultados de desarrollo embrionario y de tasa de aneuploidías de óvulos frescos, óvulos congelados y embriones que se han congelado en día 2 o en día 3 para luego hacer biopsia de blastocisto. Y lo que vemos es que la tasa de aneuploidías, cuando luego analizamos el blastocisto, es muy similar. Lo que sí que está ocurriendo es que con el ovocito vitrificado existe un poquito más de bloqueo embrionario antes de llegar a blastocisto. Y cuando analizamos el blastocisto tenemos un poco menos de aneuploidía. De manera que la eficiencia por óvulo es la misma, es decir, se compensa que en el óvulo vitrificado se produce un poco más de bloqueo embrionario, pero luego probablemente lo que se bloquea es lo más anormal. Y luego hay un poco menos de aneuploidía, pero si pensamos en la eficiencia por óvulo inicial, es muy similar entre óvulo fresco y congelado. Então isso é importante, Iso, porque as pacientes, né, que a gente está conversando cada vez mais sobre fertilidade, preservação da fertilidade, elas pensam, bom, mas o quanto essa técnica pode prejudicar se hoje eu nem estou pensando em engravidar, eu não sei quantos anos vai ficar congelado esse material, então já tem muitos indícios, né, de que o tempo não é um problema, né? Então, cada vez mais é importante a gente, nós mulheres, termos ciências que a infertilidade está totalmente relacionada com a nossa idade, né? Porque a gente nasce com os nossos óvulos. Então, conforme a nossa idade vai passando, isso vai também diminuindo. Quanto antes a gente se interessar por preservação da fertilidade, antes a gente procurar o nosso ginecologista, o nosso médico, para ter essas informações e pensar na preservação, mais fácil vai ser de conseguir engravidar no futuro, independente se a gente vai esperar 2, 3, 5 ou até 10 anos. E aproveitando a expertise de vocês, eu gostaria de perguntar sobre o resultado que você tem nas biópsias dos chamados embriões mosaico. Eu gostaria que você explicasse o que é um embrião mosaico. Eu gostaria de saber da doutora Carmen o que se faz hoje com esses embriões mosaicos a nível mundial. Qual que seria a conduta frente a um diagnóstico de um embrião mosaico? O que você recomendaria, o que as entidades médicas recomendam nessa situação? Então, pessoal, só para a gente voltar no tema do mosaicismo e ninguém, né, não ficar com dúvidas sobre isso. Com o avanço e a entrada do NGS, das técnicas de NGS, a gente acabou possibilitando de ter um novo diagnóstico. Então, hoje a gente tem embriões que são euploides, os que a gente considera normais para transferência, os embriões que são aneuploides, que são os alterados, que a gente não transfere, e uma pequena porcentagem, então, dos embriões mosaicos, que são o quê? Aqueles embriões que têm um pouco de células alteradas e um pouco de células normais. Pode ter um mix dessas células, então, né, em determinadas partes do embrião, e isso, então, provocar o mosaicismo embrionário que a gente fala. Carmen, como o Iso perguntou, como são as taxas de mosaicismo que a gente está vendo na Igenomics a nível geral? Bueno, pues es una pregunta muy interesante porque el mosaicismo no debe de preocuparnos. La incidencia en embriones que cultivamos en el laboratorio y que alcanzan el estadio de blastocisto es una incidencia que no va a ser superior al 5 o al 6% y no nos va a impactar en los resultados clínicos porque hay muy pocas parejas que no tengan un embrión normal y nos planteemos si transferir o no un embrión mosaico. Menos de un 1% de los casos nos encontramos con esta situación en la que no hay ningún embrión normal y tenemos un mosaico que no sabemos qué hacer. ¿Y qué ocurre cuando tenemos un embrión mosaico? Pues como ha dicho Marcia, el porcentaje de células que son anormales puede variar y cada vez hay más consenso. Estuvimos hace 2 semanas en el Congreso Internacional de PGD y ya vimos como la mayor parte de los grupos aceptan que si tenemos menos de un 50% de células anormales, esos embriones pueden tener una oportunidad.
van a embarazar menos que un embrión normal, van a tener un poco más de tasa de aborto, pero pueden tener una oportunidad. Si los embriones tienen más de un 50% de células anormales, se van a comportar de una manera muy similar a embriones que son completamente anormales. Luego estos no serían candidatos a transferencia. Y de estos embriones que tienen menos de un 50% de células anormales, el porcentaje que nos encontramos no es superior a un 3%. Luego tenemos que pensar que depende del cromosoma. Todos somos muy cautos cuando tenemos, aunque sea un mosaico con pocas células alteradas para el cromosoma 21, porque sabemos del riesgo de Down. Entonces hay determinados cromosomas que si aparecen en mosaico, aunque sean bajo grado, no los vamos a considerar para la transferencia. Tampoco casos que pueden dar lugar a mosaicismo de placenta, como el cromosoma 2 o el cromosoma 7, porque sabemos que pueden dar lugar a retraso del crecimiento intrauterino que también pueden tener un riesgo. De manera que hay muy pocos casos de mosaicos que podamos considerar para la transferencia. A nivel mundial, lo que se está haciendo ahora es mantenerlos criopreservados y hacer un consejo genético reproductivo de valorar los riesgos o no. Hay parejas que prefieren realizar un nuevo ciclo de tratamiento para ver si tienen un embrión normal y otras parejas, pues imaginaros, mujer de 43 años que es su última oportunidad y que quiere intentarlo, pues se le explican las posibilidades y los riesgos. Eso sí, si se transfiere un embrión mosaico, siempre hay que hacer luego un diagnóstico prenatal. Y un diagnóstico prenatal con amniocentesis, no con biopsia de vellosidad coreal. Esto sí que es muy, muy importante, pero sobre todo informar muy, muy bien a la pareja. Então, minha pergunta para a doutora Carmen é uma situação clínica comum no consultório, né? Quando a gente explica o que é análise genética, o benefício é claro, quer dizer, a gente evitar a aneuploidia, diminui taxa de não implantação, diminui taxa de abortamento, mas ao mesmo tempo a gente falou que não é indicado para todo mundo. A gente tem algumas indicações, né? Por que não? Quais são os riscos de fazer a biópsia? Quando eu digo risco, nós estamos lidando com um exame que tem uma amostra de embrião, não é o embrião inteiro. Então a gente tem um risco de misdiagnosis, ou de diagnóstico não correto. E a gente tem um risco da própria agressão ao embrião. Como é que a senhora enxerga isso? Quais são os riscos da PGTA? Lembrando que para a gente conseguir fazer o teste genético pré-implantacional para aneuploidias ou para doenças monogênicas, a gente precisa realizar a biópsia embrionária. Como que é esse procedimento? Normalmente, o procedimento é dentro da clínica de fertilização in vitro, onde vocês coletaram os óvulos, onde os óvulos foram fertilizados com sêmen e onde o embrião acabou ficando os 5 dias em desenvolvimento até chegar ao estágio de blastocisto. Quando o embrião chega no estágio de blastocisto, seja ele no dia 5 ou no dia 6 de desenvolvimento, os embriologistas treinados vão lá e acabam então preparando o laboratório e preparando esses embriões para serem biopsiados. Essa biópsia vai ser uma manipulação pequena no embrião, onde vai ser possível a gente retirar de 4 a 8 células para então fazer a análise, né? Hoje em dia, 95% dos embriões são biopsiados, congelados, eles ficam na clínica onde vocês fizeram o tratamento e só a amostra da biópsia é enviada para o laboratório para então fazer o teste genético. Los riesgos de la biopsia son muy pequeños si estamos haciendo la biopsia en un centro que tiene mucha práctica en la biopsia embrionaria. Esto podría ser lo mismo que la amniocentesis. Los riesgos de la amniocentesis son muy bajos si tú te haces la amniocentesis en un centro muy experimentado. Y aquí podríamos aplicar lo mismo. La biopsia del trofoectodermo es muy inocua porque en este estadio el embrión soporta, tolera muy bien las agresiones y además vamos a extraer células que van a dar lugar a la placenta, que no son células propias de lo que va a dar lugar al feto. Pero claro, tenemos que hacer la biopsia bien, tener el equipamiento adecuado, la pericia adecuada, hacer la biopsia rápido para que el embrión no sufra por los cambios de temperatura y luego extraer una cantidad aceptable de células, entre 4 u 8 células, no podemos extraer muchas células. Entonces, haciéndolo en condiciones controladas, el impacto se ha demostrado en varios trabajos que es mínimo. Luego sí que es cierto que tenemos unas limitaciones biológicas en el embrión, como es el mosaicismo. Tenemos que aceptar
que dependiendo de dónde esté la aneuploidía, si hay un mosaico, a lo mejor al hacer la biopsia pues encontramos diferencias en los resultados. Nosotros tenemos también la experiencia de nuestros compañeros de Italia, de proyectos de investigación, que cuando haces 2 biopsias de 2 zonas distintas del embrión, para lo que sería aneuploidía completa, por ejemplo un cromosoma 21 o un cromosoma 13, la concordancia es prácticamente del 100%, es decir, no hay diferencias. Baja un poco la concordancia si lo que hemos detectado en la primera biopsia es un mosaicismo. Ahí sí que baja un poquito la concordancia. Pero para lo que realmente tiene riesgo grande, que sería la aneuploidía toda de todo el cromosoma, la concordancia es muy alta con las técnicas actuales. Nós sabemos, então, que o embrião, para ser biopsiado, ele precisa chegar no estágio de blastocisto, como já foi dito, que ele tem assim, cerca de 120 células. A gente sabe que alguns embriões também chegam nesse estágio em dia 5 ou em dia 6 e às vezes até em dia 7. Gostaria de saber se um blastocisto biopsiado em dia 5 tem a mesma chance de ser euploide em relação a um blastocisto biopsiado em dia 6 ou 7, e uma vez sendo euploide, se esses blastocistos teriam a mesma chance de proporcionar uma gravidez. Pues para esta pregunta es muy importante tener en cuenta si biopsiamos los embriones en día 5, día 6 o día 7 en base a su desarrollo embrionario o porque todos los embriones los dejamos crecer hasta día 6 o día 7. Y me voy a explicar con esto. Los embriones van creciendo, unos embriones van más rápido y otros embriones van más lento. Si nos fijamos en el desarrollo y la velocidad de crecimiento de los embriones, aquellos embriones que biopsiamos en día 5, la media es que un 50% son aneuploides. Si hay embriones que van un poquito más lentos y llegan a estar en el estadio más expandido en día 6, su porcentaje de aneuploidía es como 5 puntos superior, un 55%, pero todavía muy bien. Y si tenemos embriones muy lentos que llegan a blastocisto en el día 7 y que ya sería el extremo, aquí tienen un poco más de aneuploidías, aquí sí que tienen más de un 60%. Pero lo que sí que es importante es que si un embrión es euploide en día 5, en día 6 o en día 7, si lo transferimos en un ciclo diferido, es después de una congelación, la tasa de implantación es muy similar. Y luego tenemos la otra estrategia. En algunos laboratorios del mundo, todos los embriones se llegan hasta día 6. No se miran el día 5, se dejan todos hasta día 6. Y el día 6 por la mañana se miran todos y entonces se biopsian o se congelan. Un embrión en día 6 que ya era bueno en día 5 tiene la misma tasa de aneuploidías que en día 5. Es decir, un embrión que no hemos llevado a día 6 porque vaya lento, sino porque hemos hecho todas las biopsias en día 6, tiene la misma tasa de aneuploidía que el de día 5. Está relacionado con embriones que crezcan un poquito más lento o más rápido, pero como veis, la diferencia entre día 5 y día 6 es muy pequeña, es de un 5%. Los de día 7 sí que son ya los del extremo, que son embriones que les ha costado mucho y obviamente sí que tienen mais risco de aneuploidia. Eu gostaria de ouvir a opinião de vocês em relação à biópsia, numa situação que é cada vez mais rara, mas de que eventualmente a gente se depara. Um exemplo seria uma paciente que biopsiou 6 embriões, a gente conseguiu o resultado de 5, mas de um embrião, por exemplo, não foi possível obter o resultado, né? Em algumas situações, talvez não nessa que teve mais embriões, mas em algumas situações a gente pensa em rebiopsiar esse embrião. Então, dentro do que você já havia falado, o embriologista precisaria descongelar novamente esse embrião, fazer uma nova biópsia e enviar para a Genomics. Existe algum conhecimento a respeito de se essa nova biópsia pode prejudicar esse embrião ou se, de modo geral, é um procedimento seguro? Sí que ha salido algún trabajo que se ha presentado en algún congreso de hacer 2 biopsias y 2 congelaciones. Y el resultado a nivel de tasa de embarazo, tasa de aborto, es similar al haber hecho una biopsia y una congelación. Lo que sí que tiene que ser es que después de la primera congelación el blastocisto se descongele y reexpanda bien, pero si el blastocisto expande bien y tú sigues viendo bien la masa celular interna, que puedes hacer una biopsia clara, los resultados que se han publicado es que son las tasas de embarazo muy parecidas y siempre añades un poco más de posibilidad a esa pareja porque tiene un embrión más para su tratamiento. Quando é realizada uma segunda biópsia sobre o embrião, esse embrião ele é recongelado e transferido no futuro como na primeira biópsia ou
ele é transferido a fresco? O que você sugere? Lo más frecuente es que sea otra vez congelado y realizado el análisis. Es lo más frecuente porque en casi todos los laboratorios el laboratorio de diagnóstico genético está a cierta distancia y tiene que ser transportada la muestra. Es lo más habitual. E hoje também a gente está vendo que as técnicas de vitrificação, né, que são congelamento embrionário ou de óvulos, enfim, estão tão boas e tão com os meios que a gente utiliza tem uma performance muito, muito boa e isso acaba não prejudicando. Então, vitrificar ou não vitrificar acaba tendo um resultado muito, muito similar ao caso fresco, né, o que a gente chama de sem a vitrificação. Então, isso já, com essas técnicas de vitrificação, hoje não é um obstáculo para precisar ou não fazer uma segunda biópsia. Por outro lado, né, o porquê que às vezes a gente precisa fazer uma segunda biópsia. Então, por que a gente não tem resultado, né, numa análise genética para aneuploidias às vezes? Muitas vezes a gente tem que pensar que tem vários parâmetros que a gente tem que seguir, né? Então, nem sempre o embrião é ótimo, tem uma morfologia ótima para a gente fazer uma biópsia. Às vezes tem uma célula ou outra que não são tão boas assim e a gente acaba fazendo então essa biópsia, pega essas células e acaba dando então uma falha de amplificação que a gente chama. Por outro lado, às vezes o embrião está muito grande, muito expandido. E quando os embriologistas vão biopsiar, ele é mais difícil de manipular. E aí acaba tirando pouquinhas células. Então, e essas poucas células que tira também não são suficientes para a gente ter um sequenciamento com segurança, né? E claro, às vezes a gente tem que pensar que a manipulação, a gente precisa manipular o quanto menos possível na clínica. Então, os embriologistas vão lá com maior cuidado, né, pensando que estão fazendo a melhor coisa, mas o fragmento o pedacinho que eles tiram é muito, muito, muito pequeno, né? Pensem que o embrião, no estágio de blastocisto, tem ao redor de 120 células. E eles tiram apenas uma média de 5 para fazer as análises. Então, é um oceano, né, onde a gente vai tentar ali pegar um peixinho para fazer essa análise. E às vezes acaba então que esse peixinho escapa. E por isso que dá uma falha de amplificação. E tem casos em que a gente acaba não detectando material genético, que é o DNA não detectado. O que é isso? Quando a gente acaba biopsiando um embrião e ele não tem uma qualidade muito boa. As células que chegam para nós acabaram se degradando. Elas morreram no meio do caminho. E aí, se a gente não tem uma célula íntegra com um núcleo, a gente não consegue extrair esse DNA para analisar. E aí acaba acontecendo isso, então. Mas, mesmo tendo uma falha de amplificação ou um DNA degradado, é possível sim a gente fazer uma segunda biópsia e obter um resultado, né, se o embrião for de boa qualidade.